Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Bom dia, Paula. Que saudade, amiga. Não é? Eu também tô com muita saudade, tô aqui. Quanto tempo. Nossa, faz... Mas acho que a gente perde a prática um pouquinho, né? Porque às vezes a gente fica no embalo, né? De gravação. É. Mas também parece que dá uma renovada, né? A gente se reinventa um pouquinho. É verdade, vai aparecendo outros interesses também, né? Aí vai mapeando convidados, abre, né, o leque de convidados. E a gente se escuta mais também, né? A gente direciona para outras coisas, assim, né? Os outros afazeres, mesmo do Ladeira, né? Dá uma atenção para outras coisas e uma direcionada diferente, assim, do que só o embalo, porque a gente às vezes pega um tema e fica nele. Tudo vira aquele tema, né? Verdade, verdade, fica Vamos horizontalizar. Já deita um pouquinho. Pós-ressaca de Olimpíadas. Nossa, que bacana que foi, né, as Olimpíadas. Eu achei super bacana de acompanhar. Também curti muito, assim, os desdobramentos, né? O que fica meio que de moral da história, assim, né? Para mim ficou muito essa questão do psicológico. Para mim também, né, a história dessa exigência extrema, né, para os atletas, tudo que está envolvido. E fiquei muito também com a questão dos apoios, né, dos atletas, o quanto por cento que vai, o quanto é desproporcional, assim, né? Não são todos os atletas que têm o incentivo do governo, não são todos os atletas que têm patrocínios, não são todos os atletas que fazem só isso da vida, né? Só aquele esporte. E mesmo as assimetrias, né? Tipo, acho que o futebol é onde mais gritante a diferença de masculino e feminino, né? Muito louco isso também. O quanto é desproporcional, né? Fiquei muito emocionada com o Ezaquias, né? Da canoa. Nossa, achei incrível Ele começou, acho que em quarto, não sei, eu vi a última prova dele que ele foi ultrapassando todo mundo e de repente ele estava lá na frente. Um monstro, imagina, fazer aquele movimento repetidas vezes e assim com pressão, com força, com nossa senhora. Sereníssimo ali, né? Ao mesmo tempo guerreiro e sereno. Vários ícones, né? Sim. E eu vi uma reportagem de que ele é a mãe dele, né? Empregada doméstica, criou ele mais alguns filhos, uns adotados, inclusive. E quanto é assim, né? Um reconhecimento, nossa, dimensão, assim, mensurável. Ver essa vitória, né? Uma vitória de tanto investimento, investimento, assim, suor, né? Também. Sim. E as escolhas, né? A gente sabe que bancar uma escolha nesse lugar não é uma profissão, digamos, estruturada, claro que é, né? Mas pensando socialmente, é daquelas profissões que socialmente tem uma marginalidade, então tem que sustentar essa escolha, tem que sustentar esse lugar de
familiar, né? De contar com o apoio da família, de ter a família Sim. junto, é muito, muito forte. Assumir alguns riscos, né? Porque pode investir em alguma lesão no meio do caminho, alguma, né, intercorrência, e que aquilo que foi investido pode não, né, não tá no... Na maioria das vezes é isso que acontece, né? Raras vezes é o sucesso absoluto. Raras vezes. Mesmo quando um atleta às vezes é bem sucedido, nossa, eu lembrei agora de uma coisa, vou trazer um assunto aleatório. Na longevidade, né? Como sustentar isso? Eu fiquei pensando no Maguila, não sei se você sabe o caso do Maguila. Não sei. O Maguila, né, do boxe, eu acho que ele teve sequelas de pancada na cabeça, ele Ah, desenvolveu verdade. uma questão mental e ele tá numa clínica ou numa casa de cuidados especiais. Bom, as últimas notícias que eu tive é que ele estava meio abandonado lá, né? Nossa. E você pensa, meu, o Maguila, né, para nossa geração, o cara era um ídolo, né? Aham. Muito forte. Acho que isso acontece em vários esportes, né? Pensando mesmo no futebol, que tem uma mega visibilidade, se a gente pensa nos jogadores que eram ícones, né, na nossa infância, um ou outro que ainda, né, o Raí, talvez, né, que também tem toda uma base social que sustenta ali o trabalho dele em outro lugar, mas a Uhum. maioria vai desaparecendo, né? E como a gente é treinado a viver o presente, assim, né, com intensidade, sem... Fiquei pensando agora, assim, trazendo esses exemplos e essas perspectivas para mim, assim, será que o quanto que eu tô nutrindo agora para o futuro, o quanto que eu já fiz isso, o quanto que eu sabia que isso era importante, ou considerei isso, o quanto que eu ouvi isso de importante, porque a gente ouve, né, não, tem que estudar, né, estudar é o futuro, mas aí as outras coisas que vão entrando no caminho, né, no nosso caso, a dança, né? Que futuro é esse? Que perspectivas oferece? A gente considera isso como a maturidade que um adulto deveria considerar, com pressão social, né? Tem um âmbito que eu acho que não, assim, claro que tem, né, essa responsabilidade individual, essa visão individual, mas tem um outro âmbito que é muito estrutural. Tô pensando numa artista que não vou citar o nome dela, mas que é uma mega artista. E quando ela começou a chegar perto assim dos 40, ela foi falando, bom, preciso de um caminho acadêmico. Foi para o caminho acadêmico, né? Pensando nesse longevidade da carreira. Só que, como eu posso dizer, é uma pessoa muito artista mesmo, né? De difícil enquadramento em alguns modelos. E por mais que hoje ela seja uma doutora, tenha essa pesquisa também, ela, por exemplo, ela não consegue escrever artigo, né, uma constância de publicação, então ela presta concurso para dar aula em universidade, ela nunca passa, né? E é uma mega artista, assim, acho que é uma referência brasileira, e aí eu fico pensando, né, o quanto que também é estrutural, que esse lugar da longevidade da carreira depende de tantas coisas, né? Uhum. Tem esse pensamento de carreira ainda não existe coletivamente, né, na nossa área e em várias outras áreas. Mas eu fico pensando, tudo bem, né, as pessoas modificarem o que pensam, né, no percurso, o investimento, a desistência, ela é bem-vinda, né, como pensamento de humanidade, Uhum, assim, é bem-vinda, assim, né, um dia uhum, você acreditou, quis, investiu, mas chegou lá e viu que algumas consequências não eram bem aquilo que você esperava, e tudo bem. Mas também algumas estruturas, né? Por exemplo, dessa sua amiga, assim, o que as instituições acadêmicas também preservam, né? Ou querem sustentar, porque muitas vezes existem muitos acadêmicos que não contribuem artisticamente também, acadêmicos na área da arte que não contribuem artisticamente dentro da academia, porque o discurso, às vezes, contrário àquilo que se aplica, assim, né? Aquilo que é esperado, aquilo que tem como perspectiva de
compromisso, né? A academia, como pesquisa, tem um compromisso, e às vezes, se o artista ou o pesquisador que está dentro da academia não tem uma produção artística também, afeta. Ele dá aula para alunos dentro da arte, mas não tem exemplos práticos de como produzir isso, de como sustentar aquelas questões teóricas, né, artisticamente, assim, né? Claro, são campos que convergem, se contra definitivo, assim, né? São linhas muito transversais disso que eu estou falando, assim. E eu acho que Mas tem uma balança entre, né, as pessoas e os ambientes. Porque também é bem comum a gente ver uma pessoa que entra não só no âmbito acadêmico, mas vamos supor, que vira diretor, que vira programador. Parece que o artista morre, aquela pessoa vira esse executivo, né? Pensando em carreira, e começa a ter uma conduta super outra. E tem pessoas que às vezes mudam completamente de área, tipo, tá bom, não vou mais fazer arte, eu vou cozinhar. E ela continua artista, né? Continua artista nesse fazer. Eu até penso assim num lugar bem pessoal, quando eu comecei o estudo do yoga, me direcionar para esse caminho, o meu desejo era assim, não quero mais trabalhar com arte. Não, chega. Agora eu vou trabalhar com yoga. E muito engraçado, nesse meu caminho de yoga, já encontrei 3 mestres, professores, 3 ou 4, que falam assim para mim, mas você nunca vai deixar de ser artista, então inclui a arte no seu yoga, senão também o seu yoga vai morrer, sabe? que importante, né? E a gente tem essa... Nossa, eu acho que ressoa muito com essa tua fala de não, quero fazer algo completamente contrário. Daí quando você vai ver esse contrário, meu, que alto boicote do feio, né? Meu mesmo no mestrado, não, quero fazer algo bem diferente, quero falar, não, ao misturar coisas, porque a gente pega algum ranço, alguma Ranço. coisa e acha que você vai poder viver sem falar daquilo. Ah, E é tipo uma baita de né, tiro no pé de achar assim, meu, se você tá querendo negar alguma coisa, é porque ali tem. E se eu não quer aprofundar, né? Pegar no calo mesmo e falar, nossa, vamos total. encarar essa. Tem um palpite que isso é muito também relacionado ao aspectos da dança, assim, né? Ah, então se eu não vou fazer isso, eu vou fazer o contrário disso. É, Achando que tá super arrasando no contrário, né? É muito dualista isso. muito dualista. Você falou agora uma ideia bem importante. Porque às Uhum, vezes um pequeno desvio já renova tudo, já reinventa tudo. Quando a gente faz esse corte, não, agora eu quero outra coisa. uhum. Aí É olha o trauma. infantil também, né? É, É infantil. Bom, a gente nunca sabe quando que a gente vira adulto, né? Mas quem é que nos acompanha para falar, olha, isso aí tá sendo infantil, vamos lá, vamos encarar essa? São essas experiências, né? Talvez a academia ela é bastante importante para isso, mas é também não só, né? Porque a gente vê artistas aí, outras instituições, outros lugares autônomos e artistas independentes que têm uma maturidade também. E os desapegos também de expectativas, né? Eu acho que isso é importante, que vai ter muito a ver também com o que a gente vai conversar hoje, que é, às vezes, desapegar de uma imagem que os outros têm de si, né? uhum. Ou de algo já meio condicionado, né? Do que você vai ser quando, né? A Nas carreira, continuidades, nas né? continuidades de uma carreira de um bailarino, Ah, então, quais são as possibilidades, né? Então, sou uma bailarina profissional, vou ser professora, coreógrafa, diretora, dona de academia, crítica de dança, se for para um campo mais acadêmico, pode ser professora, né, de aulas de dança, professora de academia, professora de escola, professora acadêmica, né, de pesquisa, pesquisadora também pode ser. E aí vai abrindo um leque, assim, né? Mas qual é a abertura na subjetividade, né? Na Agora, singularidade de cada um. e agora tu falando, né? Eu fiquei pensando na diferença que é um raciocínio, né? Você raciocinar sobre esse percurso, porque o raciocínio é sempre linear. Ele vai encontrando o caminho linear, ele vai criando vínculos, né? E na Uhum. verdade o caminho não é linear, às vezes tem ruptura, às vezes tem buraco, né? Não tem vínculo sempre.
E a imaginação, né, quando você fala de trazer a subjetividade, se ao invés da gente raciocinar sobre o caminho, a gente imaginar o caminho, aí é muito mais imprevisível, e aí, né, essa outra dinâmica aparece. É mais móvel, né? Tem mais mobilidade, tem mais abertura, Mais mais sinuoso. criação, mais vacilos. Uhum. É muito interessante mesmo pensar sobre isso, né? E às vezes não vou dançar mais naquela ideia que eu tinha de dança, mas vou fazer alguma coisa X que tá cheio de dança, né? Não talvez na forma, mas no modo de ser. E isso não se tornar uma frustração, né? Mas sim uma continuidade. Isso é legal também. Porque eu sei que existe no campo da dança, tipo, é professora porque é bailarina frustrada. Não conseguiu. Ela tem uma boa técnica, mas não conseguiu entrar numa companhia. Quantas vezes já Isso ouvi ainda isso, né? um senso comum que ainda tem bastante, né? Mas tudo isso super converge, né, para nossa convidada. Eu tenho muito carinho, assim, pela história e pelo desdobramento e uma admiração, assim, de um percurso de uma bailarina profissional de uma companhia pública e que no decorrer, né, depois de uma carreira bem consistente, se reinventar, começar a criar histórias em quadrinhos de balés de repertório, que é a Regina Kotaka. Olha, Ju, eu não a conhecia, né? Acho que por ela ser aí do Sul, mas eu fiquei, imagina, como professora de História da Dança, o tanto que eu trabalhei com criança e balé, eu fiquei fascinada com o trabalho dela. Achei incrível o que ela está propondo, muito importante, né? Eu acho também, e eu acho assim, porque lembrando dos meus estudos, porque hoje eu não me debruço muito sobre né, o estudo de história da dança, assim, tão aprofundado como você, mas do meu percurso, do que eu, né, me debrucei quando estava estudando, assim, na academia e tal, as referências, assim, elas são ou fotografias, escritos, desenhos muito primários, assim, né, muito simples, básicos, sem muito, sei lá, quando eu vejo o desenho dela, eu vejo que existe ali algo que só mesmo uma bailarina, um bailarino poderiam colocar naqueles traços ali. Só quem viveu aquele posicionamento da mão, o alinhamento da curva do pé, do não sei o quê, é só quem é muito apaixonado pelo balé, pela técnica e tem a técnica em si para traduzir essa técnica em traços, em linhas no desenho, sabe? Porque é diferente de alguém que olha o bailarino e desenha assim, porque é desenhista, né? Porque tem a técnica de desenhar, mas não tem a profundidade de detalhes, de onde que, né, ela constrói GIFs assim, né? Ela mandou um GIF assim da sequência de um passo, né? Acho isso porque às vezes o corpo Eu achei belo o que ela coloca, Ju, de sensação no desenho. Tem um que é uma menininha assim, os que eu vi, né? Preparando para um salto. Aí tem a fitinha do cabelo, aí você vê que a fitinha do cabelo tem movimento. Aí exatamente, eu é falo, isso. uau! É isso, porque são paixões refinadas daquilo que a gente se vislumbra quando a gente vê um bailarino dançar, que um desenhista não tem, mas quem dança tem, e somado, aliado à técnica do desenho, nossa, por isso que eu fico muito encantada com o trabalho dela, assim. É, e tem esse lugar do desenho, né? Como você falou, quando a gente olha a fotografia e, sei lá, né, se inspira, se espelha numa fotografia, esse lugar externo, né, de você tomar referência ao corpo do outro, é muito mais forte do que você olhar o desenho, porque o desenho já implica um imaginário, uma tradução, né? E aí, Já se modificou. por mais que o desenho, se você queira se espelhar num desenho, você sabe que o desenho, né? Algumas coisas são irreais, mesmo inconscientemente você sabe isso, né? Acho Uhum. que abre um outro lugar dessa busca de um padrão que é externo, né?
Exato. Nossa, legal você falar isso, dá essa impressão de que a perfeição pode estar nesse desenho de alguma forma, né? A gente pode corrigir alguma coisa pelo desenho, mas no real ela tem outras mobilidades e vice-versa também, né? Porque o imaginário no desenho é muito amplo também, né? Infinito. Então, bora, né? Vamos chamar. chamá-la. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, Regina, aqui é a Ju, bem-vinda, muito feliz com você aqui. Obrigada, Ju, obrigada pelo convite. Obrigada, Paula, que eu não te conheço, acho que pessoalmente, mas obrigada também. Um prazer te receber aqui, Regina. Também não te conheço, mas já estou fã do seu trabalho. Obrigada. Então, a gente começa sempre assim, fazendo uma pergunta, né? Deixando um espaço para você se apresentar como quiser. E a pergunta de brincadeira, assim, que quem é você na ladeira? Bom, eu acho que eu sou na ladeira, fui aluna da Ju, colega de trabalho, colega de aspirações, de dança, de vida. Eu tenho muito orgulho de ter essas pessoas na minha história, de ter essas pessoas na minha vida, na minha formação. Acho que é isso, a gente vai indo ladeira abaixo ou ladeira abaixo. Espero que ladeira acima, né? Uhum. E daí, acho que você queria que me apresentasse? Isso, para ouvintes te conhecerem, assim, né, também, saberem, para além da ladeira. Então, eu sou a Regina Kotaka, bailarina. Hoje em dia já estou aposentada, mas sempre trabalhei com dança, sempre dediquei minha vida para dança. Então, foi uma opção mesmo, assim. Comecei a fazer balé no Teatro Guaíra, que era a escola de danças do Teatro Guaíra. Me formei lá, fui para a França, fiquei 1 ano lá fazendo tipo uma pós numa escola internacional de dança, Rosella Hightower, onde a gente tinha um ensinamento, assim, um foco bem na dança, né? Tipo, o dia inteiro era dança, de vários tipos de dança, coisa que a gente ainda não tinha uma escola ou um conservatório de dança que tivesse, assim, vários tipos de trabalho de dança, né? A gente tinha jazz, dança moderna, também tinha o foco em anatomia, tinha um pouco de musicalização, terapia da dança, algumas coisas bem específicas para pontas, aulas de padedê. Então, foi um tempo bem gostoso que eu tive lá, aprendi bastante coisa, convivi com bastante gente. Aí voltei para o Brasil, fiz audição na companhia no Balé Guaíra, aqui em Curitiba. Entrei na vaga de uma bailarina que tinha acabado de sair, a Maria Jacira Amaral. Então, eu fui contratada pelo Eric Valdo, na época que ele ia na caminhada e o Eric estava dirigindo a companhia. Mas fiquei pouco. Ele me contratou e, na verdade, ele saiu. Aí a companhia ficou acéfala, assim. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo com Carlos Trincheiras, porque a companhia daí ficou 1 mês no Rio de Janeiro, fazendo aula lá na Dalau, até resolverem a vida do BTG aqui. Então, quando eu comecei a trabalhar mesmo profissionalmente, que foi meu primeiro, assim, contrato profissional, já foi com Carlos Trincheiras quando eu voltei quando a companhia voltou do Rio. Nossa, eu não sabia dessa história de que ficou um tempo no Rio para poder se organizar, né, os bailarinos. Que legal, não sabia desse. Foram todos os bailarinos na época, né, que trabalhavam no Guaíra. Quem não tinha onde ficar, o teatro alugou um apartamento e algumas pessoas que tinham conhecidos teriam onde ficar no Rio. Cada um ficou nesse lugar. Então, a gente fez um curso de férias de 1 mês no Rio.
Bem, legal você falar isso, porque é por aí que a gente vai encaminhar as perguntas, assim, né? Uma primeira pergunta que eu queria te fazer é essa questão que a gente já começou a tocar, mas pela ideia de companhias, assim, né? Pensando que a carreira, né, de um bailarino profissional, seja qualquer geração, qualquer linguagem, é sempre uma questão, assim, né? Como que o que vai fazer no futuro? Qual que é a longevidade dessa carreira? O que acontece com os comprometimentos, exigências físicas, né? Então, eu queria saber como que foi para ti, assim, se reinventar, se você teve um plano de carreira, se você pensava alguma coisa no futuro ou foi seguindo, assim, como que foi para ti essa questão? Então, assim, ó, quando eu resolvi ser bailarina profissional, que eu fiquei esse tempo fora, né, na França, então foi assim, pai trouxinho, né? Meu pai que bancou esse ano de estudos que eu tive lá fora. E ele achava que na época assim, que era bem importante ter um estudo superior, um ensino superior. E eu me comprometi com ele que ele tinha que parar de dançar, porque eu achava que a carreira a gente sabe, né, a nossa carreira de dança, na dança, principalmente na época, não era muito longeva, né? E eu me comprometi a fazer um curso superior quando eu resolvesse parar de dançar. E foi o que eu fiz. Eu fiz a faculdade de dança no momento que eu já estava pensando em abandonar o palco. Mas, ao mesmo tempo, assim, o Carlos Trincheiras, quando entrou na companhia, ele tinha um foco e sempre conversou muito com os bailarinos a respeito disso, que os bailarinos sempre tinham que pensar numa estratégia, ou ter uma estratégia para quando resolvessem parar de dançar ou tivessem alguma alimentação física, né, que pudesse mais exercer a profissão como bailarino de cena. Então, a gente tinha workshops, cada um trabalhava com figurino, com iluminações, com coreografia, direção, ensaio, montagem de tabelas. Então, isso sempre ajudou, eu acho que o bailarino da companhia naquela época, né, e se preparando para alguma outra coisa na vida. O que eu nunca imaginei que eu fosse sair do palco e, na verdade, me dedicar a uma maneira bem diferente, né? Que é desenhar e escrever publicações, assim, sobre dança. Sim, é muito inusitado, né? E aí eu acho que caímos na próxima pergunta, que é assim, como que foi essa tradução, né, de uma linguagem para outra? E eu sou suspeita de falar, assim, o quanto que a linguagem do desenho complementa a linguagem da dança, assim, lindamente, né? Uma complementando a outra com duas paixões que eu vejo, né? O quanto você tem se dedicado, assim, aos desenhos e... Então, a faculdade, acho que ela influenciou muito, assim, nessa minha transição, nesse cruzamento, né, dessas fronteiras, assim, né? Nunca imaginei que fosse realmente ter esse tipo de foco na minha vida. Mas, assim, na faculdade, ela, assim, fez eu perceber que, primeiro, que a gente tinha muito pouco material escrito, principalmente sobre dança clássica, né? Parece que as coisas que foram feitas há 2 séculos atrás e nunca mais ninguém se dedicou, né, nem para atualizar e, principalmente aqui no Brasil, pelo menos de traduzir o que já existia ou o que alguém se dedicou, né? E eu vi, assim, que as meninas, assim, eu tenho uma sobrinha que fez dança e a gente tem contato com as aluninhas lá do Guaíra e tal, que às vezes os festivais de dança levam para a cena assim, trechos de coreografia. As bailarinas se dedicam um monte para estudar, para trabalhar, para ter aquela coreografia no corpo, mas falta conhecer o que elas estão fazendo, faltava conhecer o que elas estavam fazendo. Eu achei que eu podia ajudar, né? Criando assim, motivando talvez, né? Fazer uns quadrinhos assim
de alguns balés, assim, com passo a passo, com a historinha do repertório, por que foi criado, como que foi criado, o que foi idealizado, porque mesmo eu, assim, eu via assim, que em algumas histórias, alguns balés de repertório que eu dançava, ficavam assim, algumas lacunas, que nem eu sabia como preencher, o que queria dizer aquele momento, o que o coreógrafo, qual era a intenção do coreógrafo para aquele momento. Mas também não imaginava que publicações eram tão caras, né? Nossa, daí caí da cadeira, acho que meu sonho, talvez um dia eu continue fazendo quadrinhos, mas acho que as publicações agora vão ser bem para virtual. Isso. Bem pensando no... O problema é que os desenhos, por exemplo, no Kindle, você não consegue fazer uma publicação com desenhos, né, com quadrinhos. Você acaba fazendo, você faz a publicação, mas ele só dá para abrir com um PC ou com um tablet, entendeu? Não dá para usar o Kindle mesmo. Ah, não sabia disso. Pois é. Então, eu tenho até a minha enciclopédia, ela está em 3 línguas no KDP, que é a plataforma Kindle, e daí você pode baixar, as pessoas compram o livro lá fora, mas você não consegue abrir no Kindlezinho, né? Naquele tabletzinho do Kindle. Você tem que abrir num PC ou no computador. Nossa, isso me fez pensar muito, assim, né, enquanto você estava falando, né, que observou as alunas da escola que acabavam fazendo mais a prática, mas não tinham conhecimento. De certa forma, tentar os HQs, né, os quadrinhos, acabaram trazendo acessibilidade, né, para um interesse sobre a história, sobre o conhecimento daquele repertório e tal, na linguagem delas, né, numa coisa mais lúdica e criativa. Mais acessível também, né, porque quando você apresenta, assim, às vezes um livro sem imagens, principalmente para pré-adolescentes e jovens, assim, hoje em dia, às vezes, tem muito pouca gente que lê, né? Uhum. Então, eu achei que seria, assim, um estímulo para a leitura, né? E um estímulo também para que elas conhecessem essa outra parte do repertório, né? O repertório da dança. Principalmente porque tem alguns balés de repertório que eles ficaram por escritos. Então, qualquer remontagem que você assista, por exemplo, desse clássico do Gisele, é muito parecido. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar os movimentos e prender no papel. Uhum. E sabe o que eu achei interessante, Regina? Muitas vezes, quando a gente acessa material visual sobre os repertórios, a gente vai ter mais fotografia, e fotografias que valorizam muito o intérprete, e claro, tem o seu lugar, isso, né, as personalidades, mas que a gente perde um pouco do olhar para a dança, do olhar para a dramaturgia, para o personagem. Então, a sensação que eu tenho, né, que ver a Sylvie Guillain de Odete dançando o Lago do Cisne, a gente vê muito a Sylvie. E quando a gente vê o desenho de uma bailarina, né, de Odete dançando cisne, a gente vê o cisne. Eu fiquei com essa sensação de que a dramaturgia fica mais em primeiro plano com o balé em desenho. Porque você não consegue também linkar com nenhuma pessoa, né? Ou pode ser nós mesmos, né? Nós Exatamente. que vemos porque, por exemplo, enquanto eu estava desenhando, quando eu estava fazendo os quadrinhos, porque Gisele, assim, foi o primeiro balé completo, assim, que eu dancei. Então, eu acho que ele ficou muito, assim, na minha carreira, na minha vida, assim, muito impregnado no meu corpo e tudo. Então, enquanto eu estava desenhando, assim, as passagens também, a música vinha e a dança também estava no meu corpo, né? Então, é uma maneira diferente de você estar dançando e colocando assim, aquela expressividade, a dramaturgia toda no papel, né? Claro que a gente tem que se adaptar também, né? Porque eu tive que aprender a lidar com vários programas de computador e, por exemplo, eu trabalho com acho que 5 programas diferentes para fazer um livro. Isso caímos na próxima pergunta, que é isso, assim, né? Quais foram os investimentos, né? Porque para você dançar, você teve que ir para a França, alguma coisa, fazer aula, não sei o que, e para traduzir isso tudo agora para o desenho, você teve que, né? 5 programas, não sei o que. Como que foi isso? Então, é que meu marido é arquiteto, né? E ele tem mais facilidade de lidar com
com computação gráfica e tal. E eu ganhei dos meus pais, assim, porque eu comecei a desenhar a Gisele tudo no papel vegetal, assim, folhinha por folhinha, sabe, desenho por desenho. Aí, quando eu fui passar para o computador, que eu escaneei, ficava qualquer marca de borracha, de lápis, de apagado, de qualquer coisa que tivesse, ficou uma sujeira. Não sei se vocês já fizeram isso de escanear uma imagem, como ficam Já. todas as digitais, tudo fica ali lá. Então, aí eu ganhei dos meus pais uma mesa gráfica, que é a que eu uso até hoje, assim, maravilhosa, assim, da Wacom Bambu. Eu não sei se vocês já viram como é que funciona uma mesa gráfica, mas ela... Que tem uma iluminação por baixo? Não, ela é um tablet, ela parece, se você olhando assim para ela, ela parece uma placa de vidro cerâmico, assim, sabe, um fogão de vidro cerâmico. Mas ela tem um sensor e você desenha com uma canetinha própria em cima dela, olhando para a tela do computador. Existem outros tipos de mesa gráfica, mas essa minha especificamente é assim. Eu tenho uma caneta, desenho sobre ela, só que eu fico olhando para o computador enquanto estou desenhando, né? Então, a minha página, a minha folha é a tela do computador. Então, assim, quando eu começo a desenhar, eu uso o sketchbook, assim, todo o meu rascunho, toda a base dos meus desenhos são no sketchbook. Faço desenho por desenho separado no sketchbook. Aí, depois eu levo pro Photoshop, porque daí eu uso os recursos das várias camadas do Photoshop para empilhar os meus desenhos, né? Por exemplo, Gisele, eu tenho desenhar, por exemplo, o cenário, né? Os bailarinos, cada um separadinho, e daí depois vou juntando tudo. Levo ainda para o AI, porque daí eu preciso do fundo, por exemplo, que nem no dicionário, eu precisava fazer as setinhas, aquelas coisas, sabe, que vai de um lado para o outro, para indicar as passagens. Então, eu levo para o AI, porque no AI tem esse recurso, que daí é vetor, fica mais fácil para você fazer, senão eu teria que ficar fazendo bolinha por bolinha, né, para fazer as indicações, e as setinhas, então dá uma uniformidade. E depois eu vou montando tudo isso no InDesign, que daí já é um outro programa que é específico para você montar as publicações. Então, você vai migrando de um programa para o outro. Claro que eu não tenho uma familiaridade, um aprofundamento assim, super legal assim, em todos os programas, mas, por exemplo, como eu faço todos os desenhinhos assim, para a enciclopédia, assim, para o passo a passo, quando eu quero fazer a descrição de um movimento de dança, que são os que estão nas enciclopédias, eu posso, assim, eu às vezes pego e levo lá para o Premiere, que é e eu monto essas animaçõezinhas. Até isso dá para ver assim certinho se o passo a passo, se a sequência do movimento que eu quero esteja lá no livro, depois vai ficar presinho no livro, se está de acordo com o que eu quero, né? Isso pelo menos se dá para entender a sequência do movimento. É muito interessante que tem toda uma artesania, né? Mesmo sendo digital, sendo imerso de computador, tem um artesanato junto. Não, quer dizer, eu não sei, é o que eu estou dizendo, eu acho que eu não devo usar todos os recursos que talvez a computação gráfica tenha. Assim, essas coisas são autodidatas, então você vai começar, né? Eu vou desenvolvendo da minha maneira. Talvez tenham maneiras mais fáceis de você desenhar isso, ou uma equipe grande, né? Porque como eu mesma desenho, eu mesma faço a colorização dos desenhos, eu mesma faço a diagramação do livro, o texto, desenvolvo o texto, então esses textos que são bem focados, bem para o dicionário, então eu tenho vários livros que fazem parte da pesquisa, né? Porque no dicionário, nessa enciclopédia que eu agora tenho finalizando o segundo volume, então eu vou cruzando essas várias escolas de balé clássico, porque a gente, quando trabalha com dança clássica, você vê que tem
surgem muitas dúvidas, principalmente com a terminologia. Uma escola usa um nome, a outra escola usa outro nome, para às vezes é o mesmo movimento. E também outra coisa que nas aulas da Cadra, lá na faculdade, né, a gente viu muito sobre isso, estudou muito sobre isso. Nas aulas da Cunifas, que a gente tinha muito de consciência corporal, também eu tinha uma preocupação na hora de montar esses livros, principalmente esses que são mais, que é um livro mais didático, que é mais voltado para o profissional da dança, da gente pensar nas precauções, né, dos movimentos, nos cuidados que a gente tem que ter ao ensinar e ao praticar também. Então, para evitar lesões ou minimizar as lesões, e que os bailarinos possam ter uma longevidade maior na dança. Que incrível, uma super responsabilidade, né? E eu fico pensando assim, o que te surpreendeu com tudo isso, assim, né? E se você conseguiu, quem que você, pelo visto, você acessou tanto as crianças quanto os profissionais, assim, né? Mas teve um ganho com isso, assim? Você percebe que teve uma receptividade, assim? Ou quem mais que recebeu melhor essas traduções? Assim, o livrinho, a Gisele, assim, é a vozinha, coisa que gosta de dar de presente para a netinha ou para a filhinha que está fazendo balé e tal, assim, porque é bonitinha, é gostosinho de ver e as crianças adoram mesmo, assim. Às vezes eu faço leitura do livro lá na escola, principalmente para as crianças que estão iniciando, e é muito gostoso, você vê a reação delas, é muito fofa. Agora, a enciclopédia, eu não imaginei que ia ter uma repercussão tão grande como teve. Assim, ela foi adotada como bibliografia em várias faculdades aqui no Brasil, tem bastante gente fora do Brasil que procura bastante o livro também, porque realmente era um nicho que estava faltando, né? Então, como assim, nos meus desenhos, pelo menos, é tudo possível, né? Não é uma Sylvie Guilherme que estão nos meus livros. É assim, tudo tem as limitações. E o que eu achava que faltava também é que alguém que se dedicasse para fazer os desenhos fosse alguém que entendesse de dança, né? Porque a gente tem um livro muito bom americano sobre a técnica americana, que já é antigão também, mas os desenhos são feitos por um artista plástico. Então, os desenhos são muito bem feitos, só que não às vezes se torna até incompreensível, sabe? Se é a perna direita, se é possível aquele movimento. Então, eu acho que assim, só o traço às vezes não resolve, que nem, por exemplo, quando eu desenhei Gisele nos quadrinhos, normalmente o titi romântico não é tão acima do joelho como os que eu fiz. Mas é que no desenho, se eu não levantasse, se eu não subisse... Não vê a perna, né? Você não sabe qual é a perna direita e qual é a esquerda daí. Que é os detalhes da prática, né? Que quem experienciou muito consegue trazer. Tinha umas posições que ficavam muito estranhas se não aparecesse o joelho, sabe? Isso eu acho a coisa mais incrível, que é essa tua fala agora, essa frase que você falou, só o traço às vezes não resolve, eu achei assim, tipo, demais, assim, é realmente pela experiência, e eu acho que é o grande sacada, assim, né, do teu trabalho e a magia disso, assim, de que é tão invisível a diferença, mas é perceptível o quanto é importante, assim, porque não é uma coisa técnica, não, esse desenho que é feito por um artista plástico não vê o joelho, não sei o quê, mas a um leigo tá quase igual, assim, mas quem entende, quem vive a experiência, quem viveu a técnica é diferente, né? Bem isso mesmo. E quem viveu a técnica é muito crítico. Nossa, não escapa nada. É muito crítico.
O formato das mãos também foi uma coisa que me chamou a atenção no teu desenho. Geralmente, quando a pessoa não é da dança, ela faz a mão de qualquer jeito, né? Então, é um tal de apaga e refaz, e tem alguns ângulos que são muito difíceis. Aí, por exemplo, para a enciclopédia, eu fiz umas imagens nos bailarinos, tanto da Voloski, e agora para esse segundo livro, que tem imagem masculina, aí foi o René Sato, que é um bailarino que está lá na companhia agora. Claro que os meus desenhos não ficam parecidos com eles, mas eles me ajudam muito, por exemplo, a ter alguma noção, assim, por exemplo, quando uma perna está muito de frente para a gente, como que, sabe? São alguns ângulos que o corpo humano que as pessoas reconhecem, mas na hora da gente traduzir daquilo, virar um desenho, virar um traço, virar uma imagem, é muito complicado. Eu tive essa ajuda deles, né? Tanto da Voloski, daí tem essa minha sobrinha que já fez dança também, a Veridiana. Então, no primeiro livro foi a Voloski e a Veridiana que me ajudaram mais, assim. E daí, nesse segundo livro, tem bastante ajuda do Sato. Porque daí, o que eu faço? Eu gravo alguns movimentos, e daí eu vou fazendo, dou uma paradinha no vídeo, daí fico assim, eu e o Sato, e o bailarino ali, né? E que lindo, ainda continua indo de alguma forma, para a prática, né? Ah, sim. Continua indo para o corpo, traduzindo isso. Experimentando, né? Isso o tempo todo. E daí também, né? Outra coisa que continuo fazendo, que eu experimentei, experienciei, que foi muito gostoso na minha vida, foi dar aula para a companhia. Que eu fiquei como maître da companhia um tempo lá também, enquanto a Cíntia estava trabalhando, né? Então, enquanto a Cíntia estava... Nossa, aí você teve um... Então, foi uma ligação bem legal que eu tive, assim, com os bailarinos e tal. E também dou aula, né? Nos festivais, a gente sempre tem oficinas, essas... que a gente faz jurado e sempre dá uma oficina de dança. E deve mudar muito o olhar, assim, né? Essa questão daí de desenhar e de ver. Nossa, eu fico imaginando, assim, como é que você deve ter muita projeção, assim, daquele corpo que você vê dançar, né? E tal, e o que te nutre criativamente para o desenho, para a produção dos livros, por imaginário, assim, né? E mesmo assim, eu adoro assistir animações na televisão, né? Então, e agora eu me pego assistindo assim, mas aí às vezes eu tenho assim, uma dificuldade de ver como é que o olho fica nessa determinada posição, e daí aí eu fico, sabe, eu saio da história e fico prestando atenção assim, de detalhe, assim, de desenho mesmo, sabe, da técnica do artista que fez aquela animação. Muito interessante, né? Agora um olhar mais crítico para o desenho também. É curiosidade mesmo. Acho que a gente está sempre aprendendo, né? Refinando o olhar. Olhar, lembrando, Ju, a gente teve um mês inteiro, né? Ou mais, quase um semestre de olhar. E aquilo marcou bastante, assim. Ah, verdade. Foi muito legal. Muito obrigada. É verdade, lembrei agora. Se a gente ir para vários, vamos lá para agrárias, né? Os ambientes diferentes. Eu sou suspeita porque eu adoro, assim, admiro demais. Sempre fui muito curiosa por essas formas de traduzir, né, um movimento. Tanto agora hoje é falar, né? Forma de traduzir o gesto, a dança falando. Mas sempre fui muito curiosa por isso, assim, lembro de provocar vocês para fazer também desenhos e fotos e coisas para sempre ver o desdobramento, né, do movimento de outras formas, assim, fico muito admirada de ver o teu trabalho. Eu dei para minha filha, o Gisele, dei de presente várias vezes também. Ai, que legal, que gostoso. Para os aniversários eu era vovozinha. Não, mas é que, assim, eu tenho pelo menos relatos, assim, de amigas que têm as filhas, que têm os livros, né?
E daí tem uma instrutora de academia, que agora nem tenho ido para academia mais, mas ela postou uma fotinha da filha dela com o livrinho de Gisele aberta, ela na janela, e ela fazendo as posições, assim, muito fofas, assim, você vê, a criança sai do papel e ela mesma já vira bailarina, né? Exato, é muito lindo. Bem, vamos encaminhando para o final aqui. Queria saber se você tem... Bom, a gente sempre faz a pergunta assim de um perrengue, né? Se você tem algum perrengue nessa história aí de Dança, desenho. Dança, desenho, aham. Ai, perrengue sempre é o custo, né? Não, a gente quer fazer, né? A gente quer lançar, a gente quer publicar, a gente quer nossa, porque assim, olha, um livro realmente ele vai longe, né, Ju? Sim, O pessoal aqui no Brasil, assim, professores, teve um menino que me pediu um livro, ele mora lá no Amazonas, ele disse assim que depois de Manaus ainda são 3 dias de barco para chegar lá onde ele mora, na comunidade dele. E o livro foi para lá. O alcance é incrível, né? Então, é uma maneira muito, sim, sabe, que muito, até, eu assim, acho que publicações continuam sendo, né, maneiras mais acessíveis de você comunicar para essas pessoas que estão longe, ajudar, sabe, são pessoas que têm interesse em ensinar uma dança correta, né, de serem corretos. Então, eu ainda acho que a publicação ajuda muito, sim, e eu acho que as pessoas que se dedicam para isso precisavam de um apoio bem grande, assim, né? Nossa, Sim, sem dúvida. começamos a campanha aqui. Apoio para os livros. Você não viu que queriam tirar o subsídio? Assim, por exemplo, porque a gente não, as publicações não são isentas, né, de imposto. Aí querem colocar, né, imposto. Querem colocar imposto numa coisa que já é caríssima, assim. Tem que ter uma mobilização mesmo em prol das publicações, tão importante. Aí depois, assim, ó, eu não fazia ideia, né? Quando eu comecei a trabalhar e pensei em fazer um livro, publicar, eu não imaginava o que era isso daí. Porque, assim, como tudo na vida, né, tem uma opção de gente que ganha, né, é a sua maneira de viver lá. Mas o autor de um livro, se ele consegue ficar com 15% do valor do livro, ele já está num super lucro. Para você colocar o livro numa livraria, são 50% para a livraria. Daí, para você colocar um livro na livraria, obrigatoriamente, você tem que colocar o livro numa distribuidora, que já fica com mais 25%. Nossa. Então, no mínimo, assim, sabe? Então, 75% você já sabe que você já dançou, né? Só que você tem que ter todo o investimento. E quando você, por exemplo, fora a primeira edição da enciclopédia que eu consegui aquele prêmio da Funarte, lá, o Clausiana, as outras publicações saíram todas do bolso. Só que, assim, quando você faz você vai publicar um livro, você vai fazer uma tiragem, não é que nem um carro que você pode parcelar em Sim. 500 vezes. No máximo, você dá uma entrada e depois já tem que quitar a segunda parcela. E é um preço de um carro de luxo se te fazer uma tiragem de 1000 livros, vamos dizer. E não tem um retorno tão imediato também, né? Ele é tão valioso no mercado e no ensino, em vários campos, mas o retorno ele não é imediato. Né? Não, eu ainda tenho livro, por exemplo, eu vendi muito rápido os livros, a maior parte, assim, da primeira edição sumiu, né? E da segunda edição que eu fiz, uma tiragem maior, eu ainda tenho livros para vender. Ainda bem, né? Porque também não sei quando que vou poder fazer outro. Mas é um perrengão mesmo, muito importante você trazer isso para as pessoas tomarem consciência. Claro, né? Às vezes é caro, aí a pessoa tira xerox, faz PDF, enfim.
para o conhecimento circular tem o seu lugar, mas como é importante quando a gente pode adquirir o material, né? Saber de toda a rede que está envolvida nisso. Não, e eu entendo que as pessoas acham que o livro é muito caro, sabe? Os livros são muito caros, mas agora que eu entendo por que o valor do livro aqui no Brasil é tão alto. Porque realmente um autor não fica com quase nada. E para o livro chegar naquele valor, você vê o quanto que tem, o custo que sai, né? Porque você tem que colocar o custo do livro, né? Diluir o custo da publicação, daí pagar a livraria, pagar a distribuição, mas como o livro vai chegar naquela livraria, tudo isso é por conta de quem está distribuindo, né? De quem está produzindo. Sim. Então, hoje em dia, eu entendo que realmente o livro é um material muito caro para quem publica. E esse recurso agora do livro digital barateia bastante, mas, por exemplo, com o meu livro com muita imagem, já complica bastante também. Uhum. Fica pesado até por digital, né? É. Uhum. Porque daí no KDP, por exemplo, que é essa plataforma que te falei da Kindle. Amazon, do Kindle, daí é 70% para a Amazon. Nossa, que roubo. Ah, Só para você deixar teu livro lá, entendeu? E daí você tem que vender pelo menos $100 para eles começarem a te pagar. Nossa. Então, tipo assim, demora um tempão para você receber alguma coisinha. que absurdo. Nossa, fiquei chocada agora mesmo. Mas agora, um livro escrito, né? Só texto na Amazon, eles têm um incentivo assim, da Amazon, que parece que acho que a Amazon fica com 35%. Só que o valor do livro não pode ser superior a R$29, era isso? Ou R$19? Uma coisa assim. Uma Daí- média ali. Uhum. Mas também daí você vai ficar com... Qual o valor que você vai ficar? R$9? É, e no teu caso, o tanto que você, né, de programas, de... Não, daí você tem que pagar, né, essas assinaturas todas dos programas também, não dá para você ficar usando. Sim. Versão demo. Pirataria não dá, né? É outra categoria mesmo de livro, né, Então Mas assim, ó, o livro está no mundo, está circulando, assim, o incentivo é super grande, eu acho que o que eu me propus não foi ganhar dinheiro, mas assim, de divulgar mais, de facilitar mais o acesso, né, de pesquisa, que as pessoas tenham material para pesquisar, porque dúvidas a gente sempre tem, mas já é mais alguma coisa. E a gente vai levando, né? Ladeira acima. Ladeira acima. Lindíssimo, Regina. Nossa, muito legal te ouvir, saber todas essas... Porque a gente pega o livro ali, né? Faz tempo que eu queria saber tudo isso, assim. Pega o livro, eu imagino, assim, o trabalho e tal, mas saber de toda essa percurso, investimento, eu acho que é um ganho muito para a dança mesmo, para a linguagem, para as perspectivas de quem está aprendendo a dançar e se vê, às vezes, com essas questões que a gente começou, né, a carreira e tal. Olha, você está aí precursora de um modo de dançar, né, de continuar vivendo a dança de uma maneira lindíssima, né? Eu continuo dançando, né? O corpo, a mente, tudo dançando o tempo Isso. todo, né? Exatamente. Relembrando. E lidando com isso que você falou, né? Você fez o Gisele, era algo muito afetivo teu, né? Lidando com memórias, com afetos teus, né? E publicando isso, coisa mais linda que... Mas eu já penso assim, sabe? Depois que terminar a enciclopédia, esse segundo volume, que agora é saltos, giros e tal. Eu tinha pensado até de fazer o terceiro volume, porque material a gente sempre tem, né? Técnica específica, masculina, feminina, padedê, essas coisas, mímica do balé clássico, mas estava pensando também em voltar para o quadrinho e, sei lá, fazer publicações digitais mesmo com esse... E ensinar, às vezes, né? Se tiver alguém lá com interesse de fazer aulas de desenho específicos.
Porque é bem específico, né? É, É. mas deve ter alguém. Eu. Ah! A gente sempre fica pensando, né, no que é possível, no que não é possível. E as nossas posições são bem impossíveis. Aham. Mas é legal, sim. Mas é isso, Regina. Agradeço muito. Se você quiser deixar seus contatos para as pessoas acessarem, modo de divulgar. E assim, deixo assim, uma gratidão imensa de vir dividir com a gente essa experiência Incrível. linda. Aham. Ai, que gostoso. Foi gostoso falar com vocês, de poder também dividir um pouquinho desse meu novo modo de dançar. Uhum. Incrível. Mas é gostoso, sabe? Eu acho que eu fiz tive uma carreira bem feliz na dança e eu continuo bem feliz com a dança, assim, com o que a dança me deu, com o que me proporcionou e o que me proporciona ainda, né? Eu acho que a dança faz da gente um ser humano melhor, né? Meu telefone é 996607799 41. E por esse telefone, que se as pessoas se interessarem, né, Adquirir livro, né? e por alguém, eu sei que vai ter uma editora que vai ouvir e vai falar assim: vem aqui, venha publicar, queremos 5 livros desses. Então, daí os livros estão na Amazon.com.br, são os livros que são as publicações em papel, só estão na .br, porque o envio para fora do Brasil é muito caro, e daí normalmente as pessoas entram em contato comigo por e-mail, normalmente por e-mail. Daí naquela plataforma do Kindle tem a versão em português, inglês e espanhol da enciclopédia. Mas daí não tem Gisele, o livro físico só na .com.br. Maravilha. É isso. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, meninas. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Tá bem, nós também. Obrigada. Beijão, Regina. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.